Paz, irmãos. A passagem bíblica, eu creio que os irmãos têm lá também, Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24. Aí está. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Continuando. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Fala ao nosso coração, apesar da nossa insuficiência, apesar da nossa miséria. Utiliza a minha vida como instrumento, como boca de Deus. Perdoa, Senhor, a minha fraqueza, mas não é a minha força, é a força do Senhor. E fala conosco, fala com todo aquele que está aqui nessa noite. Fala, Senhor, ao nosso coração. No nome de Jesus, amém. Então, hoje em dia, nós vemos que o Evangelho tem sido barateado, o Evangelho tem sido apresentado de uma maneira muito simples, e de tal maneira que nós como pastores, digo eu também incluindo nesse assunto, que nós facilitamos de tal maneira para a pessoa tomar uma decisão, que em muitas vezes eu até falava com os diáconos, com os que ficam atrás, falava assim, eu vou fazer o apelo, se o coração da pessoa estiver muito duro, você dá uma ajudinha lá e fala, o pastor está chamando, para receber Jesus. Então, aquele apelo vai repetindo, a pessoa não vem, aí o diácono fala, não está escutando que o pastor está chamando? Aí a pessoa já é um acosso espiritual. Aí ele fala, para ficar livre desses irmãos, eu vou lá receber. Aí ele vem, e a gente ainda volta a perguntar para ele se ele quer receber, o coitado já está apertado, que não vai querer receber. Aí ele recebe, ele fala, não, eu recebo, aí a gente ajuda ele, eu vou te ajudar, você repete comigo. Senhor, meu Deus, eu reconheço que eu sou pecador, nessa noite, ou nessa manhã, não sei que hora que é, eu reconheço que eu sou mesmo pecador, Senhor, eu te peço perdão por todos os meus pecados, Senhor, e agora eu te recebo como meu Senhor e Salvador pessoal. Escreve meu nome no livro da vida. Aí a gente ainda emenda isso, está escrito no livro da vida, irmão, agora você é filho de Deus. Valentemente, eu declaro que ele agora é filho de Deus. Que valentia! Quem sou eu para declarar alguém filho de Deus? Quem sou eu para fazer essa operação? Eu fiz esse homem agora se converter, ele agora é filho de Deus, mas é um filho de Deus através de uma conversão intelectual, através de uma conversão conceptualmente. Intelectualmente ele agora recebeu Jesus, e agora ele foi declarado filho de Deus. Mas não houve nenhuma lágrima, não houve nenhuma dor, não houve nenhum choro, não houve nenhum arrependimento genuíno. Simplesmente ele recebeu Jesus de uma maneira intelectual. Em que momento Jesus perguntou para alguém se queria recebê-lo? Em que momento Jesus falou, você quer me receber? Eu vou te ensinar. Repete comigo uma oração. Aonde que Jesus disse? Nós falamos que Jesus disse, venha como está, venha do jeito que você estiver.
Jamais, nunca Jesus fez isso para que as pessoas se comprometessem com Ele do jeito que quisesse. Nunca foi do jeito que quisesse. Não é nos nossos termos, não é no nosso modelo, não pode ser na nossa maneira, tem que ser a maneira de Deus. Aquele que está cansado, aquele que está oprimido, vinde a mim que eu vos aliviarei. Mas isso não é promessa de salvação. Isso é promessa de alívio para aquele que é nascido de novo. Não está falando isso para o pecador. O pecador, ele foi chamado ao arrependimento. Então Jesus começa dizendo, se alguém quiser, se quiser, se quiser, não é obrigado, não é forçado, não é intelectualmente. Agora, vocês imaginam se eu, por exemplo, enganasse a minha esposa, fosse infiel a ela, aí meu sogro vai, ou meu pai, fala assim, ô Fernando, eu vou te ajudar a pedir perdão para sua esposa, para você reconciliar com ela. Repete comigo. Esposa querida, eu fui infiel a você, você me perdoa, eu fui malandro mesmo, eu estou repetindo tudo que meu sogro, que meu pai está falando. Vocês acham que elas vão me perdoar? Sem chance, não é? Cadê lágrima? Cadê o catarro descendo para o nariz afora? Para convencer, tem que ser de joelho ainda. Mulher nenhuma vai crer nesse tipo de confissão, não, meu irmão. Se você enganar, o catarro vai ter que descer, a lágrima vai ter que cair. Se não quiser chorar, é melhor não fazer isso. Porque senão não vai convencer nenhuma criança. Fala assim, esse aí está enganando. E agora a gente quer fazer com Deus o que a gente não aceita que ninguém faça conosco. A gente quer fazer as pessoas reconciliar com Deus à força, à nossa maneira. Vem cá que eu vou te ajudar a reconciliar com Deus. Olha esse gusano, olha essa lombriga querendo fazer um pecador reconciliar com Deus. Deus vai falar, esses dois, mas vai enganar assim, Gabriel. Vontade de mandar fogo nesses dois, nesse pastor e nesse arrependimento falso. Então Jesus está falando, se quiser. Às vezes a gente fala assim, amigo, Deus precisa de você. E Deus vai falar assim, mas quem que é esse? Deve estar urinando perfume, e na hora que ele vai no banheiro, ele bota bolo. Para que Deus precise dele, urina perfume, e quando ele vai fazer lá, ele faz biscoito, ele faz pão de queijo. De tão especial que é essa pessoa, que Deus precisa dele. Capaz, Deus não precisa de nada. Deus é completo, não precisa de nada, não precisa de anjo, não precisa de homem, não precisa de nada. Ele é suficiente, só que Ele quis fazer-nos, Ele quis amar-nos. Mas se nós quisermos, Jesus está falando, se quiser, vem agora a situação. Se você quiser, eu vou te dar o meu requisito, os meus requisitos, para você preencher essa ficha. Se você preencher essa ficha, você entra. Quando a gente vai pedir um visto, quando a gente vai fazer um documento, eles não pedem requisitos. Quando você quer registrar um terreno, vai lá faltando um para você ver. Não vai registrar. Você vai ter que levar antecedente penal, um monte de coisa, depende do documento. E Jesus está falando, se quiser ser meu discípulo, se quiser entrar no reino de Deus, então vem aí. Vou te dar a primeira situação. Negue-se a si mesmo. Começou que eu agora vou ter que renunciar a mim mesmo. Ele disse, renuncie a si mesmo. O meu ego inútil, o meu ego sujo, o meu ego malandro, o meu ego ineficaz, eu tenho que renunciar a ele. Eu não posso continuar colocando ele em primeiro. O meu ego, o meu eu tenho que renunciar. Renuncia o seu ego. E isso não é fácil. Isso não se trata de oração. Isso trata de uma renúncia. Eu vou renunciar à minha pessoa. Jesus está falando, se você quiser me acompanhar, você vai renunciar a você mesmo. Você vai fazer uma carta de renúncia.
Eu renuncio o meu próprio eu. O meu próprio eu não manda nada mais. Um dia, um homem falou comigo: pastor, eu já não posso mais seguir a Cristo. Eu falei: o que aconteceu, irmão? Estava vindo fiel, essa escola dominical, oração, estudo bíblico, dízimo, oferta, tudo. Não posso mais, pastor, eu tenho 2 mulheres. Eu falei: Jesus, nem aqui na minha ideia. Eu tenho 2 mulheres, uma é minha esposa e a outra é a irmã dela. E pastor, você precisa de ver, as 2 me amam, e eu amo as 2, e as 2 moram comigo na mesma casa. Eu tenho o quarto da minha esposa, com ela eu tenho 5 filhos, e com a irmã dela eu tenho 1, e as 2 também se amam. Então, pastor, eu escutei você pregando que o marido deve ter uma só mulher. Aí eu fiquei preocupado e fui falar com minha esposa que eu tinha que deixar a irmã dela. Ela falou: mas não, você não pode fazer isso. Coitada da minha irmã. Não faz isso não. Você não está satisfeito? Eu pensei: Jesus amado. Quando eu contei isso na igreja, eu falei assim: eu acho que tem irmão aqui até com inveja. Tem irmão aqui que não tem nenhuma. O camarada está com 2. E tem outros que tem e a mulher dele nem ama ele direito. Você já pensou, irmão? Isso é tentação demais, não é não? Se a gente conseguir uma que ama a gente bastante, a gente tem que viver feliz nessa terra, irmão. O camarada tinha 2. Aí ele falou: pastor, e o mais maravilhoso é que o dia que minha esposa não pode me atender, a irmã dela me atende. Falei: oh meu Deus. Vocês acham que é fácil? Agora Jesus está falando com ele: renuncia a você mesmo. Aí ele vai falar: Senhor, está difícil, Jesus. Uma é bom, eu estou com 2, está difícil, Jesus. Eu acho que eu vou cuidar das 2. E foi isso que ele fez. Entendeu o evangelho. Eu falei com ele: pode ir em paz, amigo. Pode ir em paz, porque eu não vou reter ele aqui para fazer ele perder o tempo dele. Porque com as 2 ele não vai entrar na glória eterna. E nem vai deixar nenhuma delas entrar. Porque se não renunciar ao pecado, mas não vai entrar nem de lado, nem com extintor, nem de jeito nenhum. Se nós não renunciarmos o nosso pecado, então é porque nós não estamos preparados para receber a Jesus, nem queremos ir para o céu. Não quer, porque gosta do pecado. E é uma decisão. Ele está preferindo desfrutar dos prazeres momentâneos dessa vida antes que receber a glória eterna e viver para sempre com Deus. Ele calculou o preço, calculou os gastos e falou: não, eu vou ficar com as 2. E sabe que vai ser condenado. Mas ele pelo menos é honesto. Porque muitas vezes na igreja tem irmãos que tá com a esposa de olho em outra já. E no coração dele, ele está com a esposa dele na cama pensando na outra. Esse está com 2. Uma na cama e outra na mente. Isso é adultério. E não vai entrar, mas não passa. Se não se arrepender genuinamente do pecado, não tem salvação. E é melhor a gente ser honesto e sincero. Porque as pessoas vão chegar lá pensando que vai entrar e não vai. Vai ser servo de Deus, vai servir a Deus a vida inteira. Deus tem seus trabalhadores e Ele paga. Jesus disse: o trabalhador não ficará na casa para sempre, mas o filho sim. Então vai ter muitos pastores, agora eu me coloco no meio, líderes, pregadores, irmãos, irmãs, que estão servindo a Deus, mas não são filhos, são trabalhadores. E quando chegar na presença de Deus, Deus vai falar: eu te devo alguma coisa? Te faltou alguma coisa? Você me serviu, mas eu te dei o pão nosso de cada dia. Você teve casa, você teve seus filhos, mas você não era meu filho, e Jesus não te conheceu.
Por quê? Não renunciou a si mesmo. Amou a Deus e amou a si mesmo a vida toda. Primeira coisa, renúncia a você mesmo. Precisamos de renunciar ao nosso eu, o nosso ego sujo, inútil, ineficaz. Segunda coisa, disse, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Aqui está. O que vocês acham? Está de bom tamanho? Essa aqui tem um tamanho bom? Com essa aqui dá para crucificar? Eu aposto que dá, irmãos. Dá, mas dá tranquilo. Minha cabeça não vai chegar lá em cima. Mas pode levantar o sujeito. Se abrir meus dois braços, pode meter prego, vai ficar. Essa cruz aqui está boa. Esse é o tamanho bom de uma cruz. Jesus disse que nós temos que ir levando nossa cruz. A sua cruz não pode ser menor do que essa. Pode ser até um pouquinho menor se você for baixinho. Pode tirar um pedacinho aqui. Pode. Mas não vai ficar metendo serrote a vida inteira. Né? Tem gente que está falando, oh meu Deus, minha cruz está muito pesada. Vai lá e mete o serrote. Tira um pedacinho. Aí mais na frente tira outro pedaço. Tira um pedaço da ponta, tira um pedaço daqui, dali. Aqui a cruz vai só ficando pequena. Vai só ficando pequena. E para que serve essa cruz? Essa cruz serve para matar. Porque a cruz é um instrumento de morte. Jesus estava falando, você tem que pegar o seu instrumento de morte. Porque a morte era como se fosse um fuzil. É como se Jesus tivesse falado assim, você pega seu fuzil e vai carregando ele. Porque quando chegar lá no final, você vai tomar chumbo. Porque Jesus não foi carregando a cruz. E quando Jesus chegou lá no monte, eles não pregaram ele nela. E ele não morreu pregado na cruz. Nós também estamos levando a nossa. Mas tem gente que já jogou a cruz dele para o lado já. Já deixou a cruz. Ele já não quer carregar a cruz. E a cruz é muito importante chegar até no final com ela. Não pode deixar ela. Você tem que ir levando. Eu quero ver um crente entrar num boteco com a cruz nas costas. Vai entrar e vai pedir uma cachaça com um cruzão desse nas costas. Vai ir para uma festa, vai ir para um baile carregando essa cruz. Você vai ir para jogar futebol com essa cruz nas costas, na hora que está tendo culto aqui, você está lá com essa cruz jogando bola, não serve nem para goleiro. A cruz não é seu marido, não é sua mulher. Tem gente que fala, pastor, meu marido é minha cruz. Não é nada. É sua prova, é sua aflição, é sua luta. Finalmente foi você que escolheu. A cruz não, a cruz é requisito. Então você vai levando. Quando chegar no final, essa cruz vai fazer uma coisa maravilhosa. Ela precisa, Deus precisa dessa cruz, porque essa cruz está matando algo que é muito perigoso. E essa cruz está matando nossa natureza pecaminosa. E quando chegar no final da jornada, essa cruz tem que estar, porque é essa cruz que vai matar a natureza do pecado que está em mim ainda. Eu tenho uma nova vida em Cristo, mas também está em mim esse velho homem, essa natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa, só a cruz pode matar ela. A cruz, Paulo falou, eu faço morrer todos os dias a minha natureza pecaminosa, o meu velho homem, todos os dias. Com o que ele está matando? Com essa ferramenta, com a cruz de Cristo. Então, quando chega no final, a cruz vai matar o velho homem, e o velho homem vai morrer. Ele não vai passar para o outro lado, ele não pode passar, porque se o velho homem passar para o outro lado, o destino dele é o castigo eterno, porque nenhuma natureza pode passar para chegar na presença de Deus com pecado. Se o velho homem, se a natureza pecaminosa passar o umbral da morte, perdeu. Tem que morrer, e a cruz vai fazer isso dia a dia. Por isso Jesus falou, a cruz de cada dia, ela tem que estar conosco sempre, porque essa natureza pecaminosa está sendo esmagada, está sendo moída.
Nós ainda não somos perfeitos, precisamos desejar ser. Precisamos, porque estamos, a Bíblia diz que caminhando para ser a estatura de Cristo. Cada dia estamos parecendo mais, precisamos estar mais parecido a Jesus. Para que no dia da glorificação, no dia da redenção final, aquele dia Jesus termine essa obra e essa cruz vai matar essa natureza pecaminosa e o pecado não mais vai existir em mim. Mas Deus está trabalhando. Jesus está trabalhando e essa cruz não pode deixar. Glória a Deus. Está carregando a sua cruz, irmão? Não corta não. Não corta não. Tem alguns que, irmãos, a cruz dele está tão pequena que já virou até crucifixo. Mas não vai matar mesmo. Vai chegar lá e falar, só a cruz, meu filho. Ah, Senhor, está aqui, ó. Aí, amigo, isso aí não mata nenhum pernilongo. Tem que ser pelo menos por aí, desse tamanho. É dura, não diminui ela não, senão essa natureza pecaminosa vai crescer. Tem que carregar do tamanho que Jesus mandou. É do tamanho suficiente para matar um ser humano. Um ser humano. Meu Jesus. E somente até aí tá bravo, não tá? Agora, com essa cruz, seguir a Jesus. Seguir Jesus não é fácil. Porque quando Jesus estava na terra, seguir ele era muito perigoso. Pedro um dia deu valentia e deu nele aquela coragem. Ele falou assim, ó Senhor, ainda que esses covardes aqui tudo te negam, eu não vou te negar. Pode deixar comigo o negócio aqui. Eu morro pelo Senhor. Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou, que é isso, Senhor? Eu vou te seguir fielmente. E quando eles perguntaram Pedro se ele estava andando com Jesus, se ele era do grupo, ele falou, que é isso? Eu não sei de nada não, hein? Eu falo assim, que se ele fosse católico, ele falou, eu juro por Deus, Nossa Senhora, que eu não sei de nada. E até fazer no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sei de nada, eu juro pelo meu avô, pela alma da minha avó, jurava por tudo. Seguir a Jesus é meter-se em problema. Vai dar problema, vai dar ruim. Mas está ruim com Jesus, pior sem Jesus. Melhor eu fico ruim com Jesus. Porque com Jesus nessa terra vai ter problema. Porque o mundo odeia. E quanto mais parecido vamos ficando a Jesus, mais vamos receber problema. E quanto mais parecido a Jesus, vai ter luta. Qual é a nossa decisão? Realmente negamos a nós mesmos? Realmente tomamos a cruz e agora estamos seguindo Jesus? Porque Jesus disse assim, na sequência, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Se nós insistimos em salvar a nossa vida humana pecaminosa, se nós insistimos em salvar o nosso ego, em salvar o nosso eu, o que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer? Nós vamos perdê-la para sempre, eternamente. Então o que nós precisamos é não insistir, porque ele fala assim, aquele que insiste, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso aqui é o chamado de Jesus. Ele está chamando desse jeito. Não queira salvar a sua vida. Não queira salvar a sua vida nessa terra, a sua vida pecaminosa, o seu eu, os seus olhos luxuriosos. Você tem que renunciar a isso. Tem que deixar de falar violência verbal. Tem que deixar de cometer violência verbal, violência facial. Às vezes eu falo com minha esposa, vou tirar uma foto agora, para você ver como é que está seu rosto. Aí um dia ela falou comigo, agora eu é que quero tirar uma sua. E já estava transfigurando, mas não estava convertendo em anjo, porque a Bíblia fala que o rosto de Estevão, eles olhavam para ele, estavam acusando ele.
acusação que ia causar a morte dele. Olhava para ele, disse que o rosto dele parecia rosto de anjo. Agora, às vezes, as pessoas estão nos acusando, como que nosso rosto está parecendo? Seria bom tirar uma foto? Seria? Ai, misericórdia, meu rosto está feio demais. Violência facial, violência verbal, tudo isso faz parte dessa vida terrenal que nós temos. Às vezes, na rua, nós somos pessoas maravilhosas dentro da nossa casa. Lá dentro da nossa casa, nossa esposa nos conhece, os nossos filhos nos conhecem. Se nós estamos verdadeiramente fazendo morrer essa natureza, ou se ela tem vida dentro da nossa casa. Um dia lá na igreja eu falei assim: irmãos, amanhã eu vou passar um programa aqui na igreja, no culto. E era um programa de combate, homens contra mulher. Era só homem bonito com sunga de banho, e as mulheres, tudo aquelas coisas, você sabe, tudo jovenzinha, aquelas violão, parecia violão. Eu falei: eu vou passar aquele programa na igreja. Aí os irmãos: que isso, pastor, você ficou doido? Pode não, hein? Eu falei: então por que vocês estão vendo sua casa? Na casa pode. Muita gente na casa, ele vê coisa, que se ele vê aquilo, ele vai ficar escandalizado do pastor, vai ficar escandalizado da igreja, mas na casa dele pode. Aqui, aleluia, Senhor, na casa, quando o sujeito vai dormir, em vez dele ler a Bíblia e orar, ele está vendo pornografia. Está salvando a sua vida terrenal, está salvando o seu velho homem. Mas você pergunta para ele se ele é salvo, ele é salvo. Ele vai: eu estou salvo, eu recebi Jesus, intelectualmente. Aquele que perder a sua vida, mas aquele que perder a sua vida, que renunciar, que for valente, que quando ele vai chegar a hora de dormir, ele bate o joelho no chão, pega a palavra de Deus, lê e ora, e não vai ficar assistindo lixo, enchendo a mente de sujeira, que são as coisas que vai salvar essa vida terrenal, mas vai fazer perder a vida de Deus. Disse o Senhor: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro para Cristo e perder a sua salvação? Por isso que eu já falei: Senhor, eu não quero perder a minha salvação, eu não quero perder a minha luz, eu não quero perder o meu amor por Ti, porque eu corro o risco, eu posso até ganhar o mundo inteiro, mas se eu perder a minha alma, valeu a pena? Não valeu. Eu ganho o mundo inteiro e vou para o inferno. Que negócio ruim foi esse? Foi ruim demais para mim. Agora, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha esposa? Tem pastores, tem líderes que estão evangelizando e ganhando o mundo inteiro. A mulher dele já deixou ele tem muito tempo. Por quê? Perdeu o bem mais precioso, a família. Filho arrebentado para tudo enquanto é lado, pregando, ganhando o mundo inteiro. O que adianta eu ter 10 casas, 15 casas, ganhar esse mundo inteiro e perder a salvação da minha alma? O que nós estamos, o que é a nossa prioridade, o que é o nosso valor? Qual é o nosso valor? O que adianta? Jesus fala: louco, o que adianta ganhar se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O que nós podemos dar a Deus em recompensa da nossa alma? Podemos dar alguma coisa para Deus em recompensa? Não podemos, porque Jesus pagou um alto preço. Quando no Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava, ele tinha que oferecer um sacrifício pelo pecado, e o sacrifício que ele oferecia era um cordeiro, era uma ovelha, um cordeiro perfeito, de 1 ano de idade. Esse cordeiro não podia ter nenhuma mancha, não podia ter nenhum defeito, e esse cordeiro era criado no seio da família. E como aquelas regiões montanhosas, Jerusalém, aqueles lugares de noite faz muito frio,
Às vezes o filho dormia com aquela ovelha, às vezes aquela ovelha dormia para dar calor, e tinha os filhos, e às vezes até o casal tinha um carinho muito grande com uma ovelha. E quando chegava a hora dele sacrificar aquela ovelha, ele levava aquela ovelha diante do sacerdote. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pelar o pescoço daquela ovelha para passar ali a faca. Quando ele estava pelando o pescoço da ovelha, a ovelha chorava, porque a ovelha sabia que ia morrer. As lágrimas caíam no rosto dela, e também o que ia cortar também chorava. Chorava porque ele sabia que aquela ovelha inocente ia morrer no lugar dele, que aquele sangue derramado era necessário, porque Deus não estava brincando com o assunto do pecado. Para Deus o pecado é algo muito grave. Mas nós tomamos muito ligeiro, tomamos muito fácil de pecar. Porém, aquele sacrifício era terrível, os filhos choravam, e o pai falava: eu tenho que matar essa ovelha, porque eu pequei contra Deus. E quando ele cortava, aquele sangue ia saindo, até aquela ovelha perder a vida, e ele tinha que ficar ali até aquela ovelha perder totalmente a vida, porque aquela ovelha estava morrendo no lugar dele, e Deus estava ensinando uma lição poderosa. Ele estava dizendo: eu não brinco com o pecado, eu odeio o pecado, eu estou irado todos os dias contra aquele que está cometendo o pecado. Deus está irado contra aquele que vive no pecado, e um dia a ira de Deus vai cair. Um dia, irmãos, tive um sonho que foi como uma visão. A rua da minha casa, como vocês viram no vídeo, é de terra. Eu estava a uma distância de uns 500 metros da minha casa, e o céu estava limpo, azul. Eu estava olhando para o céu estava maravilhoso. De repente eu vi uma nuvem pequenininha, assim, uma nuvem branca, e fiquei olhando aquela nuvem foi crescendo e foi se aproximando, e eu comecei a temer. Falei: mas gente, como que essa nuvem pode estar crescendo dessa maneira? E a nuvem está se aproximando. De repente, irmãos, era um anjo imenso. E o anjo começou a bater as asas assim. E o vento soprava. E eu fiquei impactado. E ele meteu a mão atrás assim e tirou uma trombeta. Tirou a trombeta, puxou e tocou a trombeta, irmãos. Quando ele tocou a trombeta, eu vi o céu abriu igual uma abóbora, assim, abriu, e Jesus entrou com milhares de anjos, e os anjos rodeavam o céu assim, e cantavam, e louvavam, e o anjo seguia tocando a trombeta. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei assustado, e gritei assim: arrependam-se. Eu gritei: arrependam-se, o Senhor chegou. Porém, eu não escutava, minha voz era como se um pernilongo estivesse voando a distância dos 10 metros. Porque o alarido de trombeta do anjo e os anjos rodeando o céu era um som incrível que, irmãos, então Jesus estava naquele lugar, eu via Jesus, e a terra, é como se a terra tivesse ficado pequena. E eu via pessoas na África, africanos gritavam assim: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus olhava e fazia assim, com o rosto sério, fazia. E a pessoa gritava um grito de terror. E depois outro gritava na Ásia: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus olhava, outro grito de espanto. E de vez em quando Jesus fazia assim, e o anjo pegava e levantava, levava a pessoa. Eu olhando aquilo, pensei: e agora? Eu grito ou não grito? Tremia. Eu tinha temor de gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. E que tal se Jesus fazia assim? Fazia assim? Eu já estava perdido. Eu sentia na pele o desespero da situação. E de vez em quando tinha um casal, e às vezes um era levado, o outro ficava, e quando ficava, era um terror terrível.
Porque aquele que ficava já sabia que ele estava ficando para o dia da ira de Deus, o dia do juízo final. Eu não sei quanto tempo eu estava ali, eu sabia que aquilo ia demorar muito. A Bíblia fala um abrir e fechar de olhos, mas é só para a manifestação dele. Não quer dizer que um abrir e fechar de olhos acabou tudo, não. Aqueles que os anjos levar, vão levar. Mas aqueles que os anjos não levar, meu irmão. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu vou é correr para minha casa. Eu vou é correr. E quando eu quis correr, o mundo fez assim. Porque o mundo também estava tremendo. A terra tremia. Eu caí de joelho no chão e de joelho eu falava assim, que seja, meu Deus, que não seja verdade. Que o Senhor não tenha vindo agora, não pode ser, acabou tudo. Se acabou. E de repente, irmãos, eu acordo, todo suado, na minha cama, e falo comigo, milagre, misericórdia agora, misericórdia. Fui na cozinha, tomei água demais, irmãos. Parece que eu tinha queimado ali. Falei, misericórdia, estava todo suado. E um mês depois, eu estava lendo a Bíblia e fala que quando Jesus vem, a terra vai tremer como um bêbado, vai se mover como um bêbado, até a terra vai assustar, até a terra vai se assustar. Já pensou, irmãos? Poderia ser hoje. Jesus disse, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. As pessoas estarão comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Olha, vai ser um dia normal. Tem gente que está esperando mais o anticristo do que Cristo. Ele está de olho. É Hitler. Não, é Donald Trump. Não, é Elon Musk. E é o Macron. Não sei o quê. Cuidado, irmão. Nós precisamos de estar esperando Cristo. É Jesus, não manifestação de anticristo. Esse anticristo já está velho já, irmãos. A Bíblia fala que desde a época do apóstolo João, ele já está em ação. Agora o que nós precisamos é estar esperando a Jesus. Mas para estar esperando a Jesus, aqui está. Se quiser, é assim. Isso pode mudar a nossa maneira de cristão. Porque Jesus disse, vai por todo mundo, por todas as nações, fazendo discípulo, não mandou fazer crente. Nós precisamos ser discípulo, porque crente até o diabo é. O diabo crê. E diz a Bíblia que ele crê e treme. Ele tem medo. Às vezes nós nem tememos, às vezes nós pecamos valentemente e não temos medo. Valentemente nós estamos falando más palavras, valentemente nós estamos ofendendo as pessoas sem medo de Deus, sem temor de Deus. Valentemente nós desobedecemos, quando sabemos claramente que Deus está mandando deixar o pecado, e nós valentemente cometemos esse pecado. Somos valentes ao encarar a Deus, porque nós estamos destruindo o caráter e a personalidade de Deus com a nossa vida de pecado, porque Ele nos fez a sua imagem e sua semelhança. Quando eu peco, eu estou insultando intencionalmente para destruir o caráter e a personalidade de Deus, e isso não vai ficar barato. O evangelho verdadeiramente, irmãos, ele vai custar tudo na nossa vida. A salvação é grátis, porque Jesus está falando que dará o homem pela sua alma. Não há nada que nós podemos dar, mas ser discípulo vai custar tudo. Vai custar tudo. Se alguém não é capaz de entregar nem o dízimo, você acha que ele vai dar a vida dele toda? Se ele não pode dar nem 10%, Deus vai falar, mas o que eu faço? 10% não quer nem dar. Agora eu estou pedindo a vida toda, o sujeito não pode dar nem 10%. Se ele tivesse pedido o contrário, se ele tivesse falado, me dá 90, fica com 10. Aí Deus ia falar, aí eu vou andar zerado. Aí não vai sobrar nada, Jesus.
Eu pedi só 10 de aluguel, porque é aluguel que Deus cobra na terra. Deus cobra aluguel, por nós estarmos aqui, está cobrando 10%. Tem gente que está vivendo sem pagar aluguel. O ar que nós respiramos, a chuva, esse lugar maravilhoso, que é grátis, não quer pagar nada. E se abrir uma lá com 5%, muitos vão para lá. Fala, está cobrando menos lá, vamos para lá. Aqui talvez não pode ter isso, mas lá no Peru já tem alguns que, não, irmão, 5% só está bom. O evangelho barato, barateado. Você está disposto a pagar o preço? É tudo ou nada. Aqui, cadê? Ui, tem 5 minutos, pastor. Eu sei que se eu ficar aqui até 11 horas da noite, fica só eu, o pastor, a mulher dele e a minha, e o pastor o Everton, e alguns fiéis. O resto vai falar, vou embora. Vai não, né, irmãos? Ou vai? Experimenta para ver, pastor. Faz a prova. Não me prova não, irmão. Eu te deixo. Ô, irmãos, a gente tem temos que nos alegrar. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, João capítulo 6, versículo 53, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem é que tem vida eterna? É quem come quê? É quem come a carne de Jesus, é quem bebe o seu sangue. Esse é o que tem vida eterna. Quando Jesus falou isso, meu amigo, eu falei, o que é isso aí? Agora esse mestre exagerou. Comer carne. Para o judeu, irmão, comer carne de porco já era ruim. E comer carne de homem? Comer carne de Jesus. Agora Jesus pegou pesado. Não bebia sangue de nada, de nenhum animal. Agora tem que tomar o sangue dele. Foi a pregação mais dura que Jesus podia fazer, porque o judeu não tomava sangue, nem comia sangue de maneira nenhuma, porque as nações estavam acostumadas a fazer isso para sacrifício de idolatrias. Porém, agora Jesus fala, agora vai comer minha carne e vai beber meu sangue. Esse que comer minha carne e beber o meu sangue, esse vai ter vida eterna. Vamos ver o que acontece com essa pregação de Jesus. Então, versículo 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Continua forte. Quem come, como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns aqui de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar, e dizia, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos ficaram para trás e já não andaram com ele. Veja bem, a mensagem de Jesus foi tão forte, mas tão forte que os discípulos o abandonaram. E não andavam mais com ele, acabou. Falei, não ando mais com esse maestro.
E quem eram esses discípulos? Sabe quem eram, irmãos? Os 70. Os 70. Que tinha feito maravilhas, milagres, tinha expulsado demônio. Diz que até Satanás caía do céu, vendo as obras desses varões. Eles fizeram maravilhas. Porém, agora, quando Jesus aumentou a pressão e falou que tinha que comer sua carne e beber o seu sangue, a Bíblia fala que eles o abandonaram. Talvez nessa noite aqui tenha alguém aqui pensando, não vou aguentar isso não. Não vou aguentar isso não, esse negócio aqui está muito pesado aqui na igreja, está muito trabalho para nós. O pastor está dando muito trabalho para a gente. O que seria se o pastor aqui, o pastor Everton, o pastor Marcelo, falasse, irmãos, agora vocês vão ter que comer minha carne e beber meu sangue. Aí vamos ver. É forte ou não é? O que significa isso? Vocês já escutaram esse ditado? Eu mastigo, mas eu não engulo. Como é que é? Eu mastigo, mas não engulo. Eu vou mastigar, mas não vou engolir. Esse sujeito eu mastigo, mas não vou engolir. Jesus estava falando, vai ter que mastigar e engolir. Não é mastigar e cuspir, não. É mastigar e engolir mesmo. Jesus está falando, você vai ter que me engolir. Desse jeito. Você vai ter que me passar para dentro. Comigo o negócio é tudo. Eu sou apaixonado por você e você vai ser apaixonado por mim, de tal maneira que eu vou passar por lá de dentro, você vai me tragar com sapato e tudo. Às vezes nós estamos querendo Jesus ô Jesus, me acompanha, Jesus. De vez em quando a gente pede, acompanha Jesus. Depois a gente esquece, fala, não, pode ficar por aí mesmo. Jesus está falando, não, agora é total. Quem aqui quer isso? É Jesus totalmente, dentro do nosso ser. Jesus está falando, você tem que ter um compromisso total comigo, isso é comer carne e beber sangue. Ele está fazendo um exagero, é um exagero intencional para ensinar uma verdade, de que não vai ter vida eterna se não tiver compromisso total com Ele. Isso é o que ele está dizendo. Mas está falando de uma maneira que para os judeus era muito profundo, eles estavam entendendo muito bem o que ele estava dizendo, porque somente alguém que estivesse 100% comprometido com algo poderia chegar nesse nível de comer a carne e beber o sangue. Era algo que nunca Deus tinha falado, nem nunca Jesus tinha falado, e os 70 o abandonaram. Será que tem alguém aqui hoje que está pensando em desistir? Quem estiver pensando em desistir pode levantar a mão. Pastor, glória a Deus, nenhum. Está bem demais, velho. Jesus, quando ele pregou assim, foi todo mundo embora, 70 discípulos que ele tinha enviado vazou. Aqui, glória a Deus, irmãos. Então não desiste mesmo, não, irmão. Eu não estou querendo fazer ninguém desistir, não. É Jesus que está querendo algo profundo. E quando eles foram, Jesus não pediu arrego, não pediu, como é que chama? Não mudou a mensagem. Ele falou assim, os discípulos falaram, Jesus, só pegou pesado aí, ué, o pessoal está indo embora. Falou assim, baixa o nível aí, está forte demais aí. E Jesus falou, e vocês? Se quiser vazar também, pode puxar. Porque comigo é se quiser. Meu Deus, glória a Deus. Com Deus é se quiser. Aleluia. Com Jesus é se quiser. Se nós não quisermos, Ele não vai mudar a sua palavra, Ele não vai mudar o discurso, o amor dele é total e Ele quer total de volta. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Ele não contenta com sobra, Ele não aceita resto, Ele quer totalidade na nossa entrega, igualzinho um casal. Eu não quero que minha esposa me ama só pela metade. Ela me ama, mas ama mais o pai dela ou mais a mãe dela do que eu, isso vai me afetar. E Deus é superior a isso.
porque além de tudo, ele pagou um preço para ter-nos. É direito dele, mas ele, ainda que ele poderia reclamar isso, ele não reclama. Ele fala, olha bem, se você quiser, e ainda está fazendo um chamado eficaz para aquele que verdadeiramente vai querer ficar com Deus. Se nós ficarmos com Jesus, é porque nós verdadeiramente o amamos de verdade. Não tem jeito de ficar com Jesus pelas metades. Não tem jeito de deixar um braço do lado de fora. Não tem jeito de deixar o bolso do lado de fora. Eu falo que no batismo deveríamos entrar com a carteira e tudo. Carteira, não fechar a boca, com a boca aberta também dentro da água, pastor. Assim, ó. Para quê? Para batizar a carteira, batizar a língua, tudo, o olho aberto também, para o olho não ficar olhando coisa que... Mas o que a gente faz? Tampa o olho, tampa a boca, deixa a carteira do lado de fora, aí batiza, mas não batiza bem, tem que batizar com o olho aberto, boca aberta, nariz aberto, tem que entrar água pelo ouvido, água pelo olho, por tudo. Você batizou, irmão? Batizei bem, irmão. Até minha carteira eu levei comigo. Levei minha carteira, deixei só meus documentos de identidade lá de fora, entrei com nota de 100, com nota de 50, com tudo. Pastor, não tem coragem de pregar desse jeito. O pessoal vai falar, esse homem está pedindo dinheiro. Mas eu posso. Eu posso. Eu fui convidado. Agora, se arrumar problema para o pastor, é ele que resolve depois. Eu deixo o problema com ele. Mas Jesus não quer só. Não adianta. Não adianta só a carteira, não adianta só a nota, não adianta só o olho. Tem que vazar com tudo com Jesus. Esse é o compromisso que ele quer. Ele quer um amor total. Ele quer uma relação total. Ele não quer uma relação com nós assim só de compadre. Ele não quer uma relação só de primo. Ele, não é meu primo, não é? Deus não tem primo, não tem sobrinho, nada. Ou é filho ou não é. Ele quer filho. Ele é pai. Quantos aqui estão dispostos a seguir Jesus nesse nível de carne e sangue? Pode vir aqui à frente, nós vamos orar. Venha. Aqueles que querem. Porque Pedro falou, Senhor, então seguindo. Jesus falou, se quiser, também vocês podem ir. Eu vou ficar sozinho, vou ficar triste, mas não vou morrer não. E aí Pedro falou, para onde? Então, talvez você nunca tomou uma decisão tão forte assim, de entregar-se ao ponto de carne e sangue. Hebreus 12:4 fala, vocês ainda não lutaram até o sangue contra o pecado. Vocês ainda não tiveram que lutar até o sangue. Mas se precisar, nós precisamos lutar até o sangue, até de minar sangue, mas não pecar. Hebreus 12:4. Não haveis resistido ainda até o sangue. Mas se precisar de resistir até o sangue, é melhor suar sangue, mas não pecar. Quem são esses? Que quer esse nível? Pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Não tenha medo. É com Deus. Você vai dizer para Ele que você está nesse negócio. Que não é só pela bênção. Que não é só pela salvação. É por tudo. Venha. Não tenha medo. Deus vai ver essa decisão. Não é decisão para receber a Jesus, para fazer oração para receber, não. É decisão de dar a sua vida, e perder a sua vida humana, a sua vida terrenal, a sua natureza pecaminosa, morrer. E se há algo que você ainda não fez, faça hoje. Quem mais?
alcançará 12. Jesus ficou com 12. Glória a Deus. Oh Deus, faz a tua obra. Que aqui, Senhor, possam ser discípulos. Que possam, Senhor, impactar essa cidade. Que possa, meu Deus, impactar essa nação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você está nesse nível de carne e sangue, pode ficar em paz. Mas se você achar que precisa de dar um passo mais, venha. É a Deus. Glória a Deus. Não tenha medo. A força vem de Deus. Oh Deus, oh Senhor, glória a Deus, Senhor. Oh meu Deus, aqui estamos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Toma-nos em tuas mãos. Oh Senhor, meus pecados foram castigados em ti, Senhor.